A noite caiu sobre a cidade e José ainda estava sentado naquele banco da praça, observando as luzes dos postes se acenderem uma a uma. O frio começava a apertar, e ele só tinha uma jaqueta fina para se proteger. Suas costas doíam terrivelmente depois de horas sentado naquele banco de madeira dura. Mas ele não tinha para onde ir. Olhou para o cartão que a mulher havia lhe dado mais cedo. Instituto Recomeçar, apoio a idosos em vulnerabilidade. As letras pareciam dançar na sua frente, embaçadas pelas lágrimas que teimavam em voltar. Ele nunca imaginou que um dia precisaria de caridade, que se tornaria um idoso em vulnerabilidade. Sempre foi trabalhador, honesto, pagou todas as suas contas em dia, e agora estava ali, sem teto, sem dignidade. Um segurança da praça se aproximou. Era um homem alto, de uns 40 anos, com expressão séria, mas não ameaçadora. Senhor, a praça vai fechar. O senhor tem onde ficar? A voz era profissional, mas havia uma ponta de preocupação genuína. José olhou para cima, para aquele homem fardado que era pago para tirar pessoas como ele dali. Não tenho, não. O segurança suspirou, olhou ao redor para conferir se alguém estava vendo e sentou-se ao lado de José. Escuta, oficialmente eu deveria pedir para o senhor sair, mas ele coçou a cabeça, desconfortável. Meu pai tem a sua idade. Eu nunca conseguiria fazer isso com ele, pois meu filho conseguiu, José disse com amargura. Me jogou na rua hoje de manhã como se eu fosse um cachorro velho. O segurança fechou os olhos por um momento como se sentisse dor física ao ouvir aquilo. Que mundo é esse? Ele murmurou. Então tirou R$30 do bolso. Olha, tem uma pensão aqui perto, na rua de trás da igreja. Dona Marlene aluga quartos baratos. Com isso aqui o senhor consegue ficar pelo menos uma noite. Diz que foi o Rodrigo quem mandou. José pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Obrigado, meu filho. Que Deus te abençoe. É o mínimo que eu posso fazer. Rodrigo levantou-se e ajudou José a se erguer, pegando as sacolas pesadas. Vem, eu levo o senhor até lá. Meu turno está acabando mesmo. Caminharam pelas ruas já escuras da cidade. José mancava. Cada passo uma tortura para suas pernas cansadas e suas costas doloridas. Rodrigo diminuiu o passo, paciente, carregando as sacolas sem reclamar. O senhor tem filhos? José perguntou, quebrando o silêncio. Tenho 2. Um menino de 12 e uma menina de 8. Rodrigo sorriu ao falar deles. São a razão da minha vida. Aproveita enquanto são pequenos, José disse com tristeza. Porque quando crescem, às vezes a gente descobre que não conhece mais quem eles são. Rodrigo não respondeu, mas apertou o ombro de José em solidariedade silenciosa. Chegaram em frente a uma casa antiga de 2 andares com uma placa desbotada. Pensão Santa Rita. Rodrigo tocou a campainha e uma senhora de uns 60 anos atendeu. Era gordinha, de cabelos presos em um coque e tinha um avental florido. Rodrigo, que surpresa! Ela sorriu, mas logo notou José e sua expressão mudou para preocupação. O que aconteceu? Dona Marlene, esse é o seu... Desculpa, nem perguntei seu nome. José Almeida. Seu José precisa de um quarto por hoje. Família dele teve uns problemas. Rodrigo escolheu as palavras com cuidado, poupando José da humilhação de contar a história toda novamente. Dona Marlene olhou para José com olhos maternais e imediatamente entendeu a situação. Entre, seu José. Tenho um quartinho no térreo. É pequeno, mas é limpo e a cama é confortável. Eu só tenho R$30. José começou, mas ela levantou a mão. Hoje é por conta da casa. Amanhã a gente conversa sobre valores. Ela pegou as sacolas das mãos de Rodrigo. Vem, vou mostrar o quarto e esquentar uma comida para o senhor. Aposto que não comeu nada o dia todo. José sentiu as lágrimas voltarem. A senhora é muito bondosa. Bondade nada, querido, é obrigação. Jesus disse pra gente cuidar dos mais velhos. Ela fez sinal para Rodrigo. Obrigada por trazer ele, Rodrigo. Deus te abençoe. Rodrigo acenou e foi embora. Dona Marlene levou José por um corredor estreito até um quartinho nos fundos. Era simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma mesinha com uma cadeira e uma janela pequena com cortina de crochê. Mas para José, depois de um dia na rua, aquilo parecia um palácio. O banheiro é compartilhado, fica ali no corredor. Tem água quente e toalhas limpas. Dona Marlene colocou as sacolas no chão. Toma um banho, se arruma e desce para a cozinha. Vou esquentar um prato de comida. Quando ela saiu, José sentou-se na cama e começou a chorar. Chorou por tudo que havia perdido, mas também pela bondade inesperada de estranhos. Rodrigo, aquela mulher na praça e agora Dona Marlene. Pessoas que não lhe deviam nada,
mas que trataram com mais amor do que seu próprio filho. Tomou um banho demorado, deixando a água quente aliviar as dores do corpo e da alma. Quando desceu para a cozinha, Dona Marlene tinha preparado um prato fumegante de arroz, feijão, bife e salada. José nem lembrava a última vez que alguém havia cozinhado para ele com tanto carinho. Come devagar, tá velho? Ela sentou-se na frente dele com uma xícara de café. Agora me conta o que aconteceu. E não me poupa dos detalhes. Velha como eu já viu de tudo nessa vida. José comeu e contou. Contou sobre Ricardo, sobre ter criado o menino sozinho, sobre ter dado a entrada da casa, sobre Camila e sua crueldade, sobre a expulsão daquela manhã. Dona Marlene ouvia em silêncio, mas suas mãos tremiam de indignação segurando a xícara. Essa Camila vai pagar caro por isso. Ela disse quando José terminou. Deus não deixa a injustiça impune, pode ter certeza. Eu não quero vingança, José disse cansado. Só queria entender onde foi que eu errei. Será que mimei demais? Será que não fui firme o suficiente? O senhor não errou em nada. Dona Marlene foi enfática. O senhor criou seu filho com amor e dedicação. Se ele se tornou um homem ingrato, a culpa não é sua. A culpa é dele, que escolheu dar ouvidos a uma mulher má em vez de honrar o pai. José assentiu. Mas no fundo ainda carregava a culpa, todo pai carrega, sempre se perguntando o que poderia ter feito diferente. Quanto tempo o senhor pode ficar aqui? Dona Marlene perguntou. Porque R$30 por semana dá para cobrir o quarto e uma refeição por dia. Não é muito, mas é o que consigo fazer. José fez as contas mentalmente. Com R$300 conseguiria ficar quase 2 meses. Tempo suficiente para pensar em alguma solução. Eu aceito. E prometo que vou ajudar no que puder. Sei fazer pequenos consertos, posso cuidar do jardim, o que a senhora precisar. Combinado, então. Ela apertou a mão dele. Bem-vindo à pensão Santa Rita, seu José. Aqui a gente é família. Aquela noite, José deitou em uma cama de verdade pela primeira vez em 2 anos. Não era o sofá desconfortável da casa de Ricardo. Não era um banco de praça. Era uma cama simples, mas era sua. Pelo menos por enquanto. Olhou para o teto rachado do quartinho e pensou nos netos. Pedrinho e Maria Clara. Será que Ricardo contaria a verdade para eles? Ou inventaria alguma mentira sobre o avô ter ido embora? A dor de não poder vê-los crescer era quase insuportável. Pegou o celular velho que ainda tinha bateria e abriu. O WhatsApp tinha várias mensagens não lidas. Seu coração acelerou. Seria Ricardo se arrependendo? Seriam os netos procurando por ele? Mas quando abriu, viu que eram apenas mensagens automáticas de propaganda e um único número desconhecido. Pai, aqui é o Ricardo. Não tenta voltar para casa. Camila já trocou a fechadura. E não adianta insistir porque eu apoio a decisão dela. O senhor precisa entender que cada um tem que cuidar da própria vida. Boa sorte. José leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Cada um tem que cuidar da própria vida. Como se ele não tivesse cuidado da vida de Ricardo durante todos aqueles anos. Como se todo o sacrifício não significasse nada. Quis responder. Quis escrever tudo o que sentia, toda a dor e decepção. Mas seus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. E no fundo sabia que não adiantaria. Ricardo tinha feito sua escolha. Tinha escolhido Camila em vez do pai. Tinha escolhido conforto em vez de gratidão. Bloqueou o número. Não queria mais receber mensagens assim. Não tinha forças para aguentar mais crueldade. Se Ricardo algum dia quisesse falar com ele, teria que se esforçar mais do que uma mensagem fria pelo WhatsApp. Apagou a luz e fechou os olhos, mas o sono não vinha. A mente não parava de reviver cada momento daquele dia horrível. Via Camila jogando suas roupas nas sacolas, ouvia a gravação da voz de Ricardo pedindo para se livrar do velho. Sentia novamente a porta batendo nas suas costas. De madrugada, acordou com dores no peito. O coração disparado, suor frio, falta de ar. Por um momento pensou que fosse o fim. E honestamente, parte dele desejou que fosse. Seria mais fácil do que enfrentar a realidade de ter perdido tudo. Mas a dor passou. Seu corpo teimoso insistia em continuar vivo, mesmo quando sua alma já estava destruída. Levantou-se, tomou os remédios para pressão e diabetes e sentou-se na cadeira perto da janela. Lá fora, a cidade ainda dormia. Algumas luzes acesas, carros passando esporadicamente. Um mundo que continuava girando, indiferente ao seu sofrimento. Às 6 da manhã, desceu para a cozinha. Dona Marlene já estava acordada, preparando café. Bom dia, seu José, dormiu bem? Ela perguntou com um sorriso caloroso. Mais ou menos. Ele não quis preocupá-la com as dores no peito.
Posso ajudar em alguma coisa? Pode pôr a mesa se quiser. Hoje é sexta-feira. Então tenho mais hóspedes tomando café antes de ir trabalhar. José pôs a mesa com cuidado, arrumando as xícaras e pratos como fazia na casa de Ricardo. Logo outros hóspedes começaram a descer. Um rapaz jovem que trabalhava em uma loja, uma senhora que era costureira e um senhor de uns 60 anos que trabalhava como porteiro. Gente, esse é o seu José, nosso novo hóspede. Dona Marlene apresentou. Seu José, essa é a nossa família da pensão. Todos o cumprimentaram com educação, mas José notou os olhares curiosos, provavelmente se perguntando o que um homem da idade dele estava fazendo em uma pensão, mas ninguém perguntou. E ele agradeceu silenciosamente por isso. Depois do café, José ofereceu-se para lavar a louça. Dona Marlene tentou recusar, mas ele insistiu. Precisava se manter ocupado, fazer algo útil. Não queria ser um peso, mesmo sendo um hóspede pagante. Enquanto lavava os pratos, ouviu a televisão da sala ligada. Era um programa matinal. Tentou ignorar, mas então ouviu o apresentador dizer: "E hoje vamos falar sobre o abandono de idosos, um problema que cresce a cada dia no Brasil." José secou as mãos e foi até a sala. Na tela, uma psicóloga explicava: muitos filhos abandonam os pais idosos porque os veem como um fardo financeiro e emocional, mas esquecem que esses pais dedicaram a vida inteira a eles. Tá vendo? Dona Marlene estava sentada no sofá. Não é só o senhor, não. Isso é uma epidemia, uma vergonha nacional. Mais de 48 mil denúncias de abandono de idosos foram registradas no ano passado. A psicóloga continuava. E o número real deve ser muito maior, já que muitos idosos não denunciam por vergonha ou por medo. José sentou-se ao lado de Dona Marlene, absorvendo cada palavra. Saber que não estava sozinho era um pequeno consolo, mas também era assustador. Quantos Josés existiam por aí? Quantos pais dedicados foram descartados como lixo pelos próprios filhos? O senhor devia denunciar. Dona Marlene disse: "O que fizeram com o senhor é crime. Abandono de idoso da cadeia. Não quero ver meu filho preso." José disse imediatamente. Por mais que Ricardo o tivesse machucado, ainda era seu filho. Ainda carregava aquele amor incondicional de pai. Seu José, com todo respeito, mas esse seu filho não merece essa lealdade. Dona Marlene cruzou os braços. Ele te jogou na rua. Te tratou pior que um cachorro. Eu sei, mas não consigo odiá-lo. Não consigo desejar o mal dele. José suspirou. Sou pai. A gente não para de amar só porque eles pararam. Dona Marlene balançou a cabeça, mas não discutiu mais. Conhecia bem aquele tipo de amor paternal que transcendia a lógica. Já havia visto isso em outros hóspedes que passaram por ali. O dia passou devagar. José ajudou com pequenas tarefas na pensão. Trocou uma torneira que pingava, consertou uma dobradiça de porta, varreu o quintal. Cada tarefa era uma distração bem-vinda da tempestade de pensamentos em sua cabeça. À tarde, estava no quintal regando as plantas quando ouviu seu telefone tocar. Número desconhecido novamente, seu coração disparou. Seria Ricardo? Teria se arrependido? Atendeu com mãos trêmulas. Alô? Vovô? Era a voz fina de Pedrinho, seu neto de 7 anos. José sentiu as pernas bambearem. Sentou-se em um banco do quintal. Pedrinho? Filho, é você? Vovô, cadê você? Mamãe disse que você foi viajar, mas não se despediu de mim. A voz do menino estava chorosa. Você não gostou do bolo que fez para mim? José cobriu a boca para conter um soluço. Claro que gostei, meu filho. Fiz com todo o amor do mundo para você. Então por que você foi embora sem me dar feliz aniversário? O menino chorava agora. Eu te esperei o dia todo. Pedrinho, onde você está? Seu pai sabe que você está me ligando? José perguntou preocupado. Tô no banheiro escondido. Peguei o celular velho da mamãe que tinha seu número salvo. Pedrinho fungou. Vovô, volta pra casa. Eu tô com saudade. Eu também estou com saudade de você, meu amor. Muita saudade. José limpou as lágrimas que escorriam livremente. Mas o vovô não pode voltar agora. Por que não? A mamãe não gosta mais de você? Como explicar para uma criança de 7 anos que sua mãe expulsou o avô de casa? Como destruir a inocência daquele menino? É complicado, filho, coisas de adulto. José tentou manter a voz firme. Mas eu te amo muito, tá? Você e sua irmã são os amores da vida do vovô. Pedrinho? Era a voz de Camila ao fundo, furiosa. O que você está fazendo com esse celular? Tenho que desligar vovô. Pedrinho sussurrou apressado. Te amo! A ligação caiu! José ficou olhando para o telefone.
o coração despedaçado em milhões de pedaços. Ouvir a voz do neto havia sido maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Maravilhoso porque confirmava que ainda era amado, pelo menos pelas crianças. Terrível porque mostrava o que havia perdido. Dona Marlene saiu no quintal e o encontrou chorando. Sentou-se ao seu lado e o abraçou como uma mãe abraça um filho. Chora, seu José. Chora tudo o que precisa chorar. Não tem vergonha nisso, não. E José chorou. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca mais teria. Chorou pelos netos que cresceriam sem ele, pelo filho que o havia traído, pela vida que tinha virado de cabeça para baixo em um único dia. Mas quando as lágrimas secaram, algo mudou dentro dele. Uma pequena chama se acendeu. Não era raiva, não era ódio. Era determinação. Determinação de sobreviver, de reconstruir sua vida, de provar que ainda tinha valor mesmo que seu filho não enxergasse isso. Dona Marlene, ele disse limpando o rosto. Aquele cartão que a senhora falou que conhecia do Instituto Recomeçar. A senhora tem contato com eles? Tenho, sim. Por quê? Porque eu quero reconstruir minha vida. Não vou ficar aqui me lamentando. Vou atrás dos meus direitos, vou procurar trabalho. Vou mostrar que não sou um peso morto. José se levantou, mais firme agora. Meu filho me descartou, mas eu ainda não terminei. Ainda tenho muito para viver. Dona Marlene sorriu com orgulho. Assim que eu gosto de ouvir. Amanhã mesmo eu ligo para eles. Vamos dar a volta por cima, seu José. Naquela noite, José deitou na cama com um sentimento diferente. Ainda doía, ainda era difícil. Mas pela primeira vez desde aquela manhã terrível, ele sentiu uma centelha de esperança. Sua história não terminaria assim. Ele não deixaria. E assim José encontra um pequeno refúgio na pensão Santa Rita. Mas a dor da rejeição ainda queima em seu peito. A ligação emocionante de Pedrinho mostrou que os netos ainda o amam. Mas será que isso mudará alguma coisa? E agora que José decidiu reconstruir sua vida, que surpresas o destino preparou para ele? No próximo capítulo, você vai descobrir o que acontece quando José procura o Instituto Recomeçar. Uma pessoa do passado vai reaparecer e trazer uma revelação chocante sobre Ricardo e Camila. E prepare-se, porque a vingança divina está mais perto do que você imagina. Se você está emocionado com essa história, se inscreva agora no canal Raízes do Coração e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Cada episódio traz mais emoção e reviravoltas que vão te surpreender. Deixe seu like se você está torcendo pelo seu José. Comente aqui embaixo. Você acha que Ricardo vai se arrepender? O que você faria no lugar de José? Compartilhe com seus amigos e famílias para que todos valorizem seus pais e avós enquanto há tempo. Nos vemos no próximo capítulo com mais emoção e surpresas. Um forte abraço e que Deus ilumine sua família.